Shalom, meu povo, shalom, shalom. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus seja louvado em sua vida. Nesse momento, eu quero ministrar uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu entrei hoje para pregar para você. Quem gosta de mensagem do céu não vai comer hoje uma porção, vai se alimentar de um banquete. E eu lhe garanto que se Deus não falar com você, após pelo menos 15 minutos de mensagem, você pode sair. Porque eu tenho certeza que a mão do meu Deus, ela vai se movimentar ao seu favor. Amém? Se você tiver Bíblia, abra a sua comigo. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo número 11. João, capítulo 11, versículo 43 e 44. Muito obrigado aos nossos abençoados e abençoadas seguidores do nosso TK, do Kawai. Muito obrigado às pessoas que estão em transmissão conosco. Gratidão, tá? Se atente ao que vai ser ministrado aqui, porque eu tenho certeza que você vai receber um banquete de Deus. João capítulo 11, versículo 43 e 44 diz assim: E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Amém. Glória a Deus. Gente, escute. Daqui a pouco nós vamos orar novamente, mas nesse momento eu preciso que você se concentre na mensagem, tá? O teu desespero não pode estar acima da mensagem de Deus, porque Deus ele quer falar com você através da mensagem. Escute. Jesus havia mais uma vez ido para Galileia. E na Galileia ele estava fazendo o que ele sempre fez. Estava ministrando, estava apregoando as boas novas. E quando ele estava pregando, ele recebeu uma informação que Marta, juntamente com Maria, pediram para um mensageiro ir até a cidade que ele estava, na Galileia, e lhe avisar que Lázaro, o seu amigo, estava doente. E quando Jesus recebe a mensagem, ele fala: é necessário que ele esteja doente, porque essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do meu Pai. E é essa mensagem que ele responde, e o mensageiro volta. Já imaginou quem trouxe a notícia que Lázaro estava doente, voltando para Marta e Maria, dizendo assim: olha, ele está doente, mas o homem mandou dizer que essa enfermidade aí é para a glória dele. E as duas ficaram sem entender nada, porque é assim que acontece. Existem coisas em nossas vidas que estão acontecendo e nós não estamos entendendo nada. Existem situações em nossa vida que elas tomam um rumo e nós não entendemos nada. E nós achamos que porque Deus é o dono da nossa vida, você até entregou sua vida para Ele, você entregou sua casa, sua família, mas parece que você não consegue compreender nada. E o pior, que essa falta de compreensão sua vem de coisas que estão acontecendo que não é positiva. Já imaginou a cara de Marta e Maria? Dizendo assim: como pode? Ele é amigo nosso, é amigo da casa, é amigo da família, e ele manda essa resposta. Tem momento que Jesus nos responde com algo que nós não queríamos ouvir.
Você entrou aqui e eu tenho certeza de uma coisa: nessa transmissão você não vai ouvir o que você quer, mas você vai ouvir o que você precisa. Há momentos que nós queremos que palavras elas encham o nosso ego, elas encham a nossa carência. Só que às vezes Jesus não está falando conosco como uma palavra de conforto somente, sabe? Tem momento que Ele vai nos falar algo que não está dentro do que nós estávamos preparados para ouvir. Há momentos que Ele vai nos falar certas coisas que nós nem queríamos que Ele respondesse. Só que você entrou aqui pedindo a resposta. E já que é a resposta de Deus que você quer, a primeira palavra é: tem coisa que está acontecendo que está fora do teu controle. Tem coisa que está acontecendo que está fora do teu gestionamento, é a forma do teu gerenciamento. Encontrei a palavra certa. Tem coisa que está acontecendo e que você não está conseguindo dominar, está fora do seu controle. Mas eu vou te dizer uma palavra debaixo da palavra de Jesus. Tudo isso que tem acontecido, eu sei que está difícil, mas é para a glória do nome do Eterno que te colocou aqui nesse momento. Está bagunçada a casa, mas acredite que a glória de Deus se manifestará no meio dessa bagunça. Não estou entendendo, Roberto? Há momentos que Deus quer manifestar a glória dele de um jeito como você não entende. Um policial aqui da minha cidade, isso nós sempre ouvimos em círculo de oração. Ele estava afastado, não afastado da igreja, não afastado do templo, mas afastado do que Deus tinha para a vida dele. Aí o que aconteceu? Ele levou um acidente, a viatura capotou, ele foi para o hospital. O tenente, que também era médico, disse: você vai ficar aqui 19 dias internado. Quando foi à noite, do lado esquerdo que estava a maca dele, um jovem gritando disse: meu senhor, ai, minha coluna está doendo. E ele disse assim: não entendi, meu filho, o que é que eu tenho a ver com isso? Ele disse: o senhor sabe ler? Ele disse: sei. Disse: pega essa Bíblia que está aqui dentro dessa gaveta, que minha mãe deixou ontem à noite aqui, só que eu não sei ler. E ela disse assim: Deus vai mandar alguém para ler aqui. Ele olhou para o jovem e disse assim: meu Deus, tu permitisse a viatura capotar para me colocar dentro desse hospital, para que eu pudesse ter um pouco mais de proximidade com a sua palavra. Tem coisa que está acontecendo e não está no teu controle, mas é para a glória dele. Tem coisa que acontece e não está dentro dos seus critérios, mas está nos critérios dele. Aí o que acontece é que Jesus diz assim: fala para elas que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do meu Pai. Passa-se 3 dias após a informação, Jesus reúne os discípulos e diz assim: vamos outra vez para a Judéia, porque na Judéia, aonde estavam os judeus, já haviam tentado matar Jesus uma vez. Alguém pergunta assim: minha filha, vai fazer o que na Judéia? Aí ele fala: eu vou acordar Lázaro. Só que quando Jesus fala eu vou acordar, os discípulos não entendem. Dizem assim: se ele está dormindo, então ele está guardado. Aí Jesus é obrigado a dizer: eu estou falando que ele está morto. Porque tem momento que Jesus vai falar conosco de um jeito que você não vai entender. Eu preciso despertá-lo. Eu preciso ir acordá-lo. Olha, eu não sei se você está entendendo o poder dessa palavra aqui, mas quem é espiritual vai entender agora. Toda vez que existe alguém que é íntimo de Jesus, e esse íntimo de Jesus vem a morrer, ele se encarrega de ir acordar. Tu estás entendendo? Toda vez que alguém que é íntimo dele começa a falecer, começa a ficar decadente, começa a se afundar, ele se encarrega de ir acordá-lo. Eu não sei se você está entendendo isso, mas eu preciso falar para alguém que está entendendo.
ele reúne os discípulos e diz assim: nós vamos acordá-lo. Sabe o que é mais lindo? É que Tomé se pronuncia e fala: nós vamos com ele para a morte, né? Porque estão querendo matar ele. Quando chegar lá nós vamos morrer também. Sempre tem que ter um Tomé. Sempre haverá um Tomé. Tomé tinha medo da morte, porque estava ao lado de Jesus, mas nunca entendeu que ele era o dono da vida. Tomé estava com medo da morte, mas sempre esteve ao lado de Jesus e nunca entendeu que estava ao lado da vida. Está faltando um pouquinho de intimidade. Está faltando um pouquinho mais de sensibilidade. Está faltando um pouquinho mais de entender que as pessoas, elas podem até tentar roubar o brilho dos seus olhos. Os relacionamentos que nos frustram podem até acabar com o amor do nosso coração. As pessoas que passam e pisoteiam sua vida, elas podem até trazer um toque de morte, porque você fica desanimada, desacreditada. Mas você precisa entender que mesmo que lhe ofertem tudo isso, do seu lado está quem tem a vida. Quem anda perto da vida não tem medo da morte. Quem consultou hoje, o dono da vida, não tem medo do que vão colocar diante de você. Quem tem comunhão com o dono da vida não se importa com as fofocas que lhe aparecem, com as críticas que lhe colocam diante de você, com os obstáculos que lhe propõem. Deus trouxe alguém aqui para dizer: você está se esquecendo quem é que está do teu lado. Você está se esquecendo quem foi que te deu livramento. Ora, eu preciso trazer algumas crônicas da sua vida. Tem pessoas que estão aqui e já disseram para Deus em madrugadas em claro: Senhor, se eu escapar dessa madrugada com vida, amanhã eu te agradeço. O dia amanheceu, você ficou bem, e vou lhe fazer uma pergunta: já se esqueceu de quem atravessou a madrugada com você? Tem gente que está aqui e disse: Senhor, se o Senhor livrar aquela pessoa da minha família, eu vou te agradecer. Deus veio e deu livramento. Aí eu quero refrescar sua memória, minha querida, meu querido. Quem foi que te deu aquele livramento? Foi o dono da vida. Se eu tivesse agora dentro de um templo com você, e você enfileirado ao lado de pessoas, eu diria: mexe no ombro dessa pessoa que está do teu lado e diz para ela assim: quem te trouxe aqui hoje foi o dono da vida. Quem te trouxe aqui hoje foi o dono da vida. E o dono da vida está te dizendo: alegra-te e lembra que é Ele quem tem o controle. Mas Tomé não sabia. Alguns de nós aqui estamos igual Tomé. Tomé disse: nós vamos para a morte. Jesus diz: vamos. Caminham durante 3 dias, a distância que ele estava da Galileia para a Judéia, 3 dias. Quando chegam lá, isso aqui é sério, filha. Quando chegam lá, a primeira que sai da casa, sabe quem é? É Marta. Marta fica sabendo que Jesus está entrando na aldeia. Por que ele não entra na aldeia direto? Porque estavam tentando matá-lo. E os judeus estavam chorando dentro da casa de Marta e Maria, tentando consolá-la. Mas quando Marta fica sabendo que Jesus está entrando, alguém avisa ela, ela corre. Ela diz: mestre. Ela se encontra com Jesus e os discípulos. Aí os judeus dizem assim: ela saiu para chorar no túmulo. Só que alguém avisou que Jesus estava chegando. Então ela sai da casa e vai ao encontro de Jesus. Aí quem está? Tomé, Pedro, Tiago, João, Levi, Judas. Está o colégio apostólico inteiro. E diante de Jesus quem está? Marta.
Olha aqui para mim, por favor. Tomé disse, ele vai nos levar para a morte. Aí quando Marta encontra com Jesus e os 12, quem está atrás de Jesus? Tomé. Ela disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus se aproxima dela, me dá aqui a mão, me dá aqui a mão. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Atrás dele está Tomé, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Tomé estava atrás só ouvindo, e Jesus disse para calar a boca dele. Tu dissesse que eu trouxe para a morte, mas eu vou me revelar quem eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Alguém precisa ouvir isso. Tem gente que está achando que vai ter morte. Tem gente que está achando que vai ter fracasso, que vai ter falência, que vai ter destruição. Mas Jesus traz alguém aqui nesse momento para te dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Oh meu Deus. Olha, Tomé se cala. Porque para alguns Tomés que não acreditam no que Deus vai fazer na sua vida, o próprio Jesus vai se revelar como ressurreição e vida. E o que quer dizer isso? Porque quem ressuscita volta a vir. Só que Jesus fala e ela não entende. Jesus diz para ela, ela diz, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos mortos. Aí ela demora muito no diálogo. Enquanto Jesus está conversando com ela, forma uma multidão de quem? De judeus que estavam chorando a morte de Lázaro. Maria vem dizendo, mestre, o meu irmão morreu. Aí Jesus fala, aonde o puseram? Só que enquanto Jesus, escute, enquanto Jesus está dizendo assim, aonde o puseram, lá no meio, está dentro do texto de João 11. Os judeus, minha filha, os judeus diziam assim, ó, ele era tão amigo de Lázaro, por que não impediu a morte? Sempre vai ter alguém para criticar a atuação de Deus na sua vida. Sempre vai ter uma metida, um metido, dizendo assim, se é serva, por que é que está acontecendo isso no meio dos filhos? Se é servo, por que é que está passando por essa dificuldade? Pode prestar atenção, sempre vai ter um metido. O texto vai dizer que os judeus fazem burburinho, dizendo assim, era tão amigo e por que não livrou da morte? É porque existe algo que está acima do conhecimento humano. Porque mesmo sendo amigo, o amigo permite que algumas coisas aconteçam para que ele chegue e mostre que ele também está, não só durante o problema, mas depois do problema também. Ele era tão amigo, e por que deixou a morte tomar conta de Lázaro? É amigo nada. Se esse Jesus fosse amigo dela, se esse Jesus fosse amigo da família, nada disso teria acontecido. Epa! E quem disse a você que sua amizade com Jesus lhe protege das tempestades? Quem lhe disse? Quem foi que colocou nessa sua cabecinha pequena que a amizade com Jesus lhe isenta de dificuldades? Quem lhe disse? Marcos 4:35, eles estão dentro de um barco, Jesus está no barco, mas tem tempestade. Só que quando Jesus escuta aquela história, Jesus olha e diz assim, aonde o puseram? Tem gente dizendo assim, a vida dela não se ajusta nunca. Que palavra linda, meu Deus. A vida dela não se ajusta nunca mais. Algumas pessoas estão dizendo assim, a vida dele não se equilibra nunca mais. É o burburinho, é a fofoquinha. São as pessoas que comentam sobre a tua situação. Diz assim, ela não se ergue nunca mais. Dificuldade ali chegou e tomou conta.
Aí Jesus se levanta no meio da multidão e fala: aonde o puseram? Como assim? Está morto. Maria fala: mestre, já é de 4 dias, cheira mal. Aonde o puseram? Porque a tua situação do momento não impede o que Deus preparou para o futuro. Alguém precisava ouvir isso. O teu estado do momento não impede o que Deus preparou para o seu futuro. O futuro de Lázaro não estava aprisionado dentro de um sepulcro. Você talvez não tenha entendido o poder dessa palavra, mas o futuro de Lázaro só Deus conhecia. Sabe o que acontece? O homem está morto. Aí Jesus diz assim: aonde o puseram? Maria vai dizer: já cheira mal, mestre, é de 4 dias. Jesus diz: não importa. Aonde o colocaram? Porque o odor de Lázaro e o estado que ele se encontrava afastava algumas pessoas, mas não impedia o que Deus tinha para fazer na sua história. Eu vou baixar um pouquinho o fundo musical para você pegar isso aqui. Alguns o chamavam de defunto. Jesus pergunta: aonde colocaram Lázaro? Quer ouvir a revelação da palavra? Segura que é de graça. Judeus, colegas, Marta e Maria estavam chamando de morto a quem Jesus chamava pelo nome. Alguns diziam: é só um defunto. Jesus dizia: ainda é Lázaro. Alguns diziam: está morto. Jesus dizia: está dormindo. Já percebeu que o que Jesus vai falar ao seu respeito e ao meu sempre vai contradizer o que alguém está dizendo por aí? De um lado tinha alguém dizendo: não tem mais jeito. Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Segura. Lázaro. Aonde colocaram Lázaro? Não, é o defunto. Jesus diz: não interessa. Para mim ele continua sendo Lázaro. Tem gente que está te chamando de derrotada. Tem gente que está te chamando de destruída. Tem pessoas que estão chamando você de totalmente defasada. Mas diante de Deus, Ele ainda continua te chamando pelo seu nome. Isaías escreveu assim, pastor Valci: eis que te tenho gravado na palma da minha mão. E todas as vezes que Deus vê o teu nome na palma da mão dele, ele lembra de uma promessa que ele tem. Porque Deus não tem esquecimento. Esse negócio de amnésia é para nós, mas Deus não tem amnésia. Enquanto alguns chamavam ele de defunto, Jesus continuava chamando de Lázaro. Aonde está Lázaro? Me mostra. Lá vai Jesus, uma multidão. Sabe o que é interessante? Porque um arqueólogo muito interessante de se mencionar, chamado Plínio, ele vai dizer que pelo hábito, por que 4 dias? Porque havia uma tradição antiga, arcaica, judaica, que dizia que os judeus, eles guardavam o corpo por pelo menos 3 dias, porque havia um rito judaico que o espírito rodeava o corpo durante 3 dias, ou seja, em 3 dias poderia voltar para o corpo. E o que é que Jesus faz? Ele permite 4 dias, para mostrar que não era a tradição que daria vida a Lázaro, mas sim o próprio Deus. Quando ele se apresenta, está todo mundo aqui, ó. Já cheira mal, tem odor,
Jesus não coloca nada. Sabe por quê? Porque o odor que Lázaro liberava era só para os mortais. Era só para quem tinha pecado. Diante de Jesus, ele já vinha transpirando vida. E a cada passo que Jesus dava, o odor se dissipava. Porque a vida está chegando. E aonde a vida chega, o odor da morte desaparece. Aonde a vida chega, o cheiro de morte vai embora. Aonde a vida chega, o odor da inexistência da vida começa a desaparecer. A Deus te traz aqui hoje para te dizer: sabe aquele odor que você vem sentindo do desânimo? Esse odor que você vem sentindo da descrença, da falta de fé, ele começa a desaparecer hoje. Porque está indo ao seu encontro aquele que tem a vida. Ele se aproxima. Quando ele chega de frente para o sepulcro, ele diz assim: tirai a pedra. Eu vou ter que ensinar isso aqui. A pedra não era posta assim. A pedra não era colocada assim. Ele diz assim: tirai a pedra. O texto vai dizer: e revolveram. A pedra era rolada dentro de uma calha, em uma gruta. Por isso que o nome é sepulcro. Revolveram a pedra para fechar. E quando Jesus diz: tirai a pedra, depois que ele ora ao Pai, eu não sei se eu entrego isso aqui agora. Não, eu só vou entregar isso aqui se 50 pessoas desse lado comentar e mais 50 desse lado aqui. Eu só vou entregar isso aqui se 50 disser assim: entrega, escreva aqui, entrega, desse lado e desse lado. 50 aqui, 50 aqui, eu vou trazer essa revelação. Não, se você não der glória a Deus de onde você estiver, cuidado para esse telefone não voar da sua mão. Vai. Ele diz assim: tirai a pedra. Havia um homem especialista em colocar cadáveres no sepulcro. Como é o nome dele? É o horto, é o coveiro. E já que o coveiro colocou a pedra para isolar aonde estava Lázaro, Jesus não grita para a multidão. Jesus, quando fala tirai a pedra, ele se dirige para quem colocou a... Se tu não pegar isso aqui, eu termino essa transmissão agora. Jesus vai dar uma ordem para quem colocou a pedra colocar as mesmas mãos e desfazer o que foi feito. Não foi qualquer um que foi tirar a pedra. Quem tirou a pedra foi quem foi colocar. Quem deslocou o bloqueio foi quem bloqueou. Isso aqui está muito sério. Quem desbloqueou o acesso foi o mesmo que bloqueou no começo. Eu vou precisar cavar mais fundo para ver se mais alguém entende. Quem bloqueou o teu acesso vai ser o mesmo que vai desbloquear. Porque hoje Jesus está dando uma ordem para quem colocou a pedra no caminho. Vai ser o mesmo que vai retirar. Eu acho muito lindo. Um dos salmos mais belos na minha cabeça é aquele que diz assim: cavaram uma cova contra mim, mas foram eles mesmos que caíram nela. Agora está o coveiro retirando a pedra, desfazendo o que foi feito. Já que ele desfez o que foi feito, Jesus olha para dentro do sepulcro, aonde havia o silêncio da morte. Ele libera o grito da vida. Só vai fazer barulho agora quem tem intimidade. Ele se posiciona na frente daquele sepulcro e grita: Lázaro, vem para fora.
tem uma multidão na retaguarda dizendo: será que vai sair alguma coisa daí? Nós nunca vimos ninguém ressuscitar. Só que tem 3 detalhes importantes. O primeiro, o texto vai dizer: e viu ele envolto em lençóis que atavam suas mãos, seus pés e sua cabeça, e vinha saltitando. A pergunta é: como é que Lázaro está vendo se tem fita nos seus olhos? É simples, porque quem escuta a direção do Pai nunca anda sem um rumo. Jesus disse em João 10: eu sou o bom pastor, e vós sois as minhas ovelhas. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Quem escuta a voz de Jesus nunca consegue andar sem luz no seu caminho. Lázaro está com os olhos fechados, mas escuta a voz do seu guia. Segunda coisa, quando a voz de Jesus se escuta dentro do sepulcro, 2 coisas importantes vão acontecer. Existem 3 ossos pequenos dentro do nosso corpo, estão localizados dentro do ouvido. E esses 3 ossos são responsáveis por responder para todo o psicológico o que as informações auditivas capturam. Dentro dos nossos ouvidos, quem trabalha com anatomia sabe o que eu vou falar aqui. Existem 3 tipos de ossos: martelo, estribo e bigorna. Esses 3 ossos se unem e mandam informação para o cérebro. Lembra de Ezequiel 37? Quando a voz do profeta se ecoa sobre o vale, os primeiros ossos a ressuscitarem foram os menores. Sabe por quê? Porque no reino de Deus nunca é de cima para baixo, mas sempre de baixo. Terceira coisa, quando a voz dele é ecoada, não dá para a morte permanecer. Salmo de número 29, verso 8. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Gênesis capítulo 21, verso 14, 15 e 16. Quando Agar estava desesperada e o Senhor falou com Agar, se ouviu a voz do anjo de Deus e disse para ela: olha para a banda de lá. E ela olhou e viu uma fonte. Todas as vezes que a voz de Deus é ouvida, algo acontece. Não tinha como a morte permanecer. Vou encerrar. Quando ele avista Lázaro saltitante, sabe o que é que ele diz? Desatai-o e deixai-o ir. Quem é que desatou? Foi Marta? Foi Maria? Foram os discípulos? Quem desatou Lázaro foi quem prendeu. E quem preparava o corpo? O coveiro. Jesus naquele dia foi distinto a dizer: hoje você desfaz a obra por completa. Vou repetir: hoje você desfaz a obra por completa. O coveiro preparou o corpo, o coveiro colocou a pedra, mas foi o mesmo coveiro que deslocou a pedra e desfez das amarraduras de Lázaro. Eu não sei se você vai pegar isso aqui. Está sendo liberada uma palavra ao seu favor hoje. Está sendo liberada uma palavra ao seu favor. E essa palavra vai desamarrar o que estava amarrado. Vai destrancar o que estava trancado. Coloque uma de suas mãos para cima. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, nesse momento, que todas as amarras do mal, meu Deus, todas as obras que o inimigo tem colocado diante dessa filha, desse filho, que todo arquitetado de Satanás, que toda obra mística, toda obra do inferno, todo feitiço, toda palavra lançada, em nome de Jesus, eu dou uma ordem, Senhor, eu dou uma ordem, que nesse momento seja dissipado toda morte, todo desânimo, toda depressão, toda frustração, todas as amarras do inimigo,
Em nome de Jesus Cristo, eu determino que hoje cai por terra a muralha. Eu determino que hoje a cova se fecha. Eu determino que hoje a vida retorna a ser evidente nessas pessoas. Eu determino que hoje tudo que o diabo tem tentado contra a sua vida não surtirá efeito. E que a mão do Senhor há de te abençoar, há de te fortalecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escreva a palavra força do alto. Escreva a palavra força do alto para entrar em concordância conosco. Em nome de Jesus. Vocês sabem, gente, que eu sou muito objetivo nas minhas transmissões. Vocês sabem que eu sou muito objetivo, tá? Vocês sabem que eu sou muito objetivo, eu entro. Se eu tiver de louvar, eu louvo. Se eu tiver de cantar, eu canto. Se eu tiver de pregar, eu prego. Se eu tiver de orar, eu oro. E ponto. Muito obrigado às pessoas que nos abençoam com seus presentes, com a sua presença. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela credibilidade. Muito obrigado de verdade. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando vocês e lhe dando muita, mas muita saúde e disposição. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta aqui com mais uma transmissão, alegrando o coração de Deus, fazendo o que Ele determina no meu coração e motivando você. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te rendo por mais uma oportunidade. Obrigado, porque eu sei que as tuas mãos estão estendidas sobre a minha vida e sobre a vida de todos que me ouvem. E essas pessoas precisam, Senhor. Elas precisam muito que o Senhor possa trazer vida onde há morte, trazer disposição aonde há desânimo. E que no nome de Jesus, toda a fortaleza do mal, toda a ação do maligno, bata em retirada. Não somente hoje, mas para todos sempre. E você em concordância escreve amém. Amém. Olha, ei, peraí que eu vou fazer uma coisa aqui de louco. Escreva aqui nesses comentários o horário que é na sua cidade. Porque eu profetizo que o horário que for na sua cidade vai ser exatamente a quantidade de horas que vai levar para Deus te mandar uma providência do tamanho do que você necessita. Você crê? A quantidade de horas que for aí no seu estado, na sua cidade agora, vai ser a quantidade de tempo que vai levar até Deus te enviar uma providência. Receba. Palma da mão para cima na posição de receber. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre sua casa. E você, de posse de vitória, escreve amém. Tanques de guerra. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Gratidão. Gratidão por tudo. Que Deus ilumine. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Gente, lembrando, no perfil oficial da minha esposa, Thalita Maria, em todas as redes sociais, Thalita Maria, nós estamos fazendo questão de colocar conteúdos muito diferentes dos que vocês já viram, tá? Inclusive já soltou o vídeo, não, filho? Mas tem que postar, posta lá também. Roberto e Thalita, né, no TK? Roberto e Thalita aqui. E aqui Thalita Maria. TK, Roberto e Thalita. No Kawaii, Thalita Maria. Tá? Vai lá, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Fiquem com Deus. Shalom!